bicho-papão tem medo de bruxa. E hoje eu venho contar uma história para vocês. Mas antes, eu quero saber, você tem medo de alguma coisa? Do que é que você tem medo? Você tem medo de gatinho? Você tem medo do escuro? Tem medo de escuro. Você tem E a medo bruxa pediu pra ninguém ir porque a dona Você tem medo de também peixe? Tubarão? Você tem medo de cachorro? Você tem medo de gatinho? Miau. Miau. Você tem medo de barata? Que nojo. Você tem medo de palhaço? bicho que assusta. Ou você tem medo de bruxa? Você tem medo do coronavírus? Lhe contou que a bruxa Medo? Todo mundo tem. Pode ser grande ou pode ser pequeno. A mamãe tem medo, o papai tem medo, a professora tem medo. Todos nós temos os nossos medos, mas precisamos conversar sobre isso. Eu vou contar uma história para vocês de uma menina que também tinha medo. Era a Chapeuzinho Amarelo. Essa história é do Chico Buarque. Então vamos lá para a nossa história? Então, a história de Chapeuzinho Amarelo de Chico Buarque. Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Amarelo. Ela era amarela de medo. Tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Ela não ria, não ia em festas, não subia escadas, nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão. Minhoca para ela era cobra e nunca apanhava sol, porque tinha medo de sombra. Não ia para fora para se sujar, não tomava sopa para não ensopar, não tomava banho para não descolar, não falava nada para não engasgar. Não ficava em pé, com medo de cair, então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Essa era a Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais medonho era o medo de lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá longe, de outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver que o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo de um dia encontrar um lobo que não existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia encontrou o lobo. O lobo que era assim, carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo e principalmente bocão de lobo, tão grande que era capaz de comer 2 avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que quando a Chapeuzinho Amarelo encontrou o lobo,
foi perdendo aquele medo de um dia encontrar o lobo. Foi passando aquele medo de encontrar aquele lobo. Foi ficando só com um pouquinho assim de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela só ficou com o lobo. O lobo ficou chateado de ver que a menina não tinha mais medo dele. Ele ficou mesmo envergonhado, triste, murcho, um branco azedo, porque um lobo, tirando o medo, é apenas um lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. Ele ficou mesmo muito chateado e gritou: "Eu sou um lobo!" Mas a Chapeuzinho, nada. E ele gritou de novo: "Eu sou um lobo!" Chapeuzinho deu risada e ele berrou: "Eu sou um lobo!" Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa. Então ele gritou bem forte aquele seu nome de lobo, umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menininha saber com quem estava falando. "Eu sou um lobo!" Aí Chapeuzinho encheu e disse: "Para sim, agora, já! Do jeito que você tá!" E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava. Já não era mais um lobo, era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho, com medo de ser comido, com vela e tudo, intiririm. Claro que a Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque ela preferia bolo de chocolate também. Aliás, ela agora come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato, trepa em árvore, rouba a fruta. Depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Agora, mesmo quando está sozinha, inventa brincadeiras e transforma em companheiro aqueles medos que ela tinha. A barata virou tabará, o raio virou ohai e a bruxa virou chabru. E para encerrar a nossa história, ela criou outros companheiros para brincar. O Gandra, que era o dragão que ela tinha muito medo. O Jacoru, o Barantu, o Pão Bichopa e todos os Tronsmons. E aí, gostaram da nossa história? Que tal perdermos alguns medos? Vamos lá?